Shalom! É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente para estudarmos a língua hebraica. Hoje nós vamos para a lição de número 8. E é um prazer enorme saber que você está firme e não desistiu. Aliás, eu sei que você não é daquela pessoa que desiste, você persevera até o fim. Na aula passada, nós aprendemos a transliterar a palavra do hebraico para os caracteres latinos. Hoje nós queremos fazer o contrário. Nós queremos aprender a olhar para a palavra hebraica escrito com os caracteres latinos e verter para o hebraico. Esta aula é muito útil porque quando você estiver manuseando um comentário bíblico, geralmente grande parte dos comentários eles estão escritos desta forma, estão escritos com caracteres latinos. Então você terá condições, isto é, você já tem condições assistindo esta aula, de ler a palavra hebraica com os caracteres latinos e verter para o hebraico, para os caracteres hebraicos. Então assim você tem condições até depois de consultar um dicionário daqui a pouco, se você quiser mais informações sobre aquela palavra. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e vamos lá, boa aula! Bem, meus amados, minhas queridas, vamos lá. Agora, como nós dissemos, nós vamos fazer o inverso então. Nós vamos pegar palavras hebraicas que estão escritas em caracteres latinos, da forma que aparece nos dicionários, em alguns livros, né, de comentário bíblico, e vamos tentar então fazer o inverso, escrevê-las em caracteres hebraicos. Então, muita gente acha mais difícil essa parte. Então, vamos supor que você esteja lendo um livro e aparece lá a palavra Melech. Melech. Eu tenho que saber agora transliterar para o hebraico, certo? Para conseguir um dicionário. Então, o que eu tenho aqui? Nem, certo? Então, não é caso para desesperar. Nem. Qual é a próxima que eu tenho? Uma vogal. Então, eu tenho aqui segol, certo? Eu já sei que este E, sem traço em cima, sem nada, é o segol. Tenho um L, que é o meu lamed. Tudo bem? Lamed. O que eu tenho? Outro segol. Segol de novo. Então vamos lá. Segol. E aqui eu tenho um caf. Um caf, que esse caf sem da Geshelem. Então, o caf, geralmente o caf final, que tem essa forma, parece um resto prolongado. Então, o caf final, geralmente ele leva chevá secante no seu seio, tá certo? Nunca ele termina sem nada. Tem chevá secante ou tem um campiscador no seu seio. Aqui no caso é chevá secante. Lembra que essa pronúncia aqui é CH alemão. Lembra disso? Com o da Geshelem é K. Sem o da Geshelem é K, H minúsculo, que é igual a CH alemão ou J espanhol. Então, e lembra que comentamos numa das aulas que quando eu tenho dois segóis juntos, a sílaba tônica vem aqui sobre a primeira, então eu leio Melech, Melech. Lembra que em hebraico as palavras são oxítonas, ou quando muito paroxítonas e nunca proparoxítonas, tá certo? Então Melech. Melech aparece 2.522 vezes e significa rei, rei. Próxima palavra. Você vai encontrar uma palavra assim, ó. Quando você estiver lendo algum comentário, você vai encontrar ish. Então, você precisa saber verter para o hebraico, né? Transliterar. O que eu tenho?
Aspiração branda. Aspiração branda, eu já sei que é o Aleph. Agora eu tenho um I circunflexo, então eu já sei que é um Hirik seguido de Iod. Um Hirik seguido de Iod, que é como se fosse uma única letra. Você tem que lembrar disso, ó. É uma letra só, tá certo? O Hirik Gadol. E depois eu tenho SH. SH é o que? É o meu Shin. Então, ponto diacrítico à direita é o SH, certo? Então, Ish. Ish. Você vai ver que quando você aprender bem, é muito mais fácil ler assim do que ficar tentando ler em português. É muito mais fácil. Você bate o olho e já lê Ish, Melech. Isso aqui fica mais difícil. O que você quer hoje para facilitar, no futuro vai ser mais difícil. Você não vai precisar disso. Então isso é só para este momento. O objetivo é você bater o olho num texto hebraico e ler sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Tá bom, meu querido? Então vamos lá. Ish. Ish aparece 2.149 vezes e significa homem. Homem, o ser humano. Homem. Tá certo? Muito bem. Próxima letra. Próxima palavra, né? Bait. TH. Então TH você já percebe que é falta, significa falta de daguejilene, né? Então vamos lá. Transliterando. Então eu tenho um B sem o H, né? Vamos lá. B, beit. Tá certo? Não tem H, então daguejilene. Agora eu tenho um A sem acento que é um patá. Lembra? Um patá. Aí eu tenho um Yod. O Yod, na sequência eu tenho um Hirik. Hirik Katon. Tá? Hirik Katon, tá aqui o Hirik Katon. E depois eu tenho um TH, que é o meu tal ou tave, sem o daguejilene. Então, como é que eu leio? Bait. Bait. Aparece 2.039 vezes. 2.039 vezes e significa casa. Casa. Você vai ouvir muitas vezes beit, que é casa, mas é que na verdade, quando você fala beit, geralmente tem alguma coisa depois, então o substantivo está em construto. Você vai aprender isso mais tarde. O substantivo construto, o patá, não é? Ele vai embora e vem um tserê no lugar, para formar construto, tá certo? Então geralmente é casa de oração, casa de Israel, casa de Jacó, casa de qualquer coisa. Então por isso que você ouve muito beit tefilá, né? Mas aqui é bait. Então não está em construto, o substantivo está no absoluto. Bait. Muito bem. Próxima. Natan. TH em inglês. Natan. Como é que eu vou transliterar? O N é o nosso Num. Lembra? Nosso Num. Kametz Gador. Kametz Gador. TH. TH em inglês, que seria o tal ou o tave sem daguejilene. O patá. E o num final. Num final. Certo? Natan. Ó, vai pegando desde já. Geralmente quando você tem kametz patá, geralmente é um verbo. Kametz patá. Substantivo geralmente é kametz, exceto quando o verbo tem algumas terminações aqui que nós vamos ver mais tarde. Então, Natan aparece 1994 vezes. 1994 vezes.
E é o verbo dar, né? Dar. Muitos de vocês já viram lá, né? Natanael, Deus deu, Deus, né? Então, Deus, Natanael. Então aqui, Natan, é o verbo dar. Dá para ver mais uma antes de apagar o quadro. Vamos lá. Correndo. Essa palavra aqui, tanto em inglês como em português, tem vários sobrenomes, né? Fulano de tal correndo, fulano de tal correndo. Então, correndo. Como é que nós transliteramos correndo? Então, note que nós temos um CAF sem o H. Então, eu tenho que lembrar do meu CAF. Se está sem o H, então ele tem Dageschlen, certo? Dageschlen. Agora, o que eu tenho na sequência? Um Rollen defectivo aqui. Rollen defectivo. Então, o Rollen defectivo, geralmente ele vai sobre um pouquinho para cá da próxima letra. E eu tenho agora o H em inglês, que é o meu re, certo? Tenho um E com traço em cima, que é o serê. E, finalmente, um num final novamente. Num final. Então, como é que eu leio? Correndo, certo? Correndo, que aparece 749 vezes na Bíblia, 749 vezes, que significa sacerdote. Sacerdote, certo? Correndo, sacerdote. Uma pausa, pessoal, para apagar a louça. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Próxima palavra. Vamos lá. M-O-S-H-E-H. Como é que eu translitero? Então, eu tenho men. Vamos lá. Men. Certo? Agora eu tenho um Rollen defectivo. Preste atenção que aqui tem uma novidade. Depois do Rollen, eu tenho um Shin, né? Ó, SH é o Shin. O Shin, o ponto diacrítico, está aqui. Mas o Rollen defectivo vai no mesmo lugar do ponto diacrítico do Shin. Então, faz um esforço aí para você lembrar que tem um ponto em cima do outro aqui, tá certo? Ó, presta atenção. Men, Rollen defectivo está aqui, Shin, que o ponto diacrítico está em cima um do outro. Então tem dois pontos em cima do outro. Se você sentir falta de uma vogal, presta atenção, porque pode estar acontecendo alguma coisa parecida com isso, tá certo? Está aqui a vogal, um ponto em cima do outro. Então, e agora depois disso eu tenho o que? Um segol. Ó, segol, 3 pontinhos, lembra disso? Segol. E no final eu tenho um re, que é o H em inglês, certo? Como é que eu leio isso? Moshe. Aparece 763 vezes e é o nosso querido Moisés, certo? Moisés é o Moshe, certo? Moshe tem um Hzinho no final aqui, Moshe, tá? É o nosso Moisés. Vamos lá, próxima palavra. P-H-E-S-H. Parece que chega uma hora e fica mais fácil hebraico, né, pessoal? Então é um esforço enorme para ler em português os caracteres latinos. Mais fácil o hebraico, né? Então como é que eu
Vamos lá. Nun. Tenho aqui os 3 pontinhos. O segol. PH. PH, você lembra o que é? É o nosso P sem o daguesh-lene. P sem daguesh-lene. Na sequência eu tenho o quê? Outro segol. Então o substantivo segolado outra vez. E depois eu tenho o shim. Shim no final. Como é que eu leio isso então? Nefesh. Nefesh. Lembra que é um substantivo segolado? Então a tônica está aqui. É paroxítona. Tá? Nefesh. Quantas vezes aparece Nefesh na Bíblia? 753 vezes. O que significa? Alma. Alma. Vida. Depende do contexto. Pessoa. Ou garganta. Então lembre que sempre nós temos que ver o contexto. Garganta. Pessoal, isso aí, mais 7 palavrinhas dos caracteres latinos para o hebraico, e assim nós encerramos a nossa aula de número 8. Tem uma expressão em hebraico que diz Todá Rabá, significa muito obrigado. Todá Rabá, Shalom. Até a próxima.